do MST também, ela deve ser instalada em breve. Estava esperando a volta do Lira, né? E dizem que ela vai antecipar a corrida eleitoral de São Paulo, porque ela vai ser um embate, né, do Ricardo Salles, que é do PL, que já foi apontado como relator, e do Boulos, que é do PSOL, que é primo do MST, né, que ele é do MTST, né, do Sem Teto. Que Sem Teto e Sem Terra disseram ontem à imprensa que no governo Bolsonaro as invasões caíram, foram menores por causa da pandemia. Então o Sem Teto e o Sem Terra ficaram em casa ao invés de invadir, né? Uma argumentação sensacional, né? Então o Ricardo Salles já vai ficar na relatoria, o Zucco foi cotado para a presidência, que é do Republicanos. Enquanto isso, o Guilherme Boulos, ele é o principal nome da base do governo para integrar o colegiado, já que tem formação política ligada ao MTST, como nós acabamos de dizer. Esta CPI, há alguma esperança quanto a esta, diferentemente da CPMI do Rio de Janeiro, que o prognóstico aqui foi de morte cerebral. Ela está respirando por aparelhos. Eu poderia só fazer uma manifestação inicial. Eu particularmente acho que a CPMI, o governo deu um drible, mas ele ainda não fez o gol. Há muita coisa para rolar. Talvez seja interessante para a oposição não permitir o circo que vai se tornar. Mas é possível que ele consiga a oposição... Não, mas tudo esta aí já está... A gente vem agora para a CPI. MST. Não, agora vamos para a CPI do MST. Ela pode se tornar o principal foco, porque a CPI, ela não vem para dar golpe, derrubar governo, não é para isso. Ela vem para elucidar fatos. Mas ela vai determinar a Prefeitura de São Paulo, hein? Detalhe, ela vem para elucidar fatos que comprometem dois indivíduos que têm interesses de participar de um embate eleitoral recente. Porque comprometem um que está, aí eu vou dizer, que está do lado, que nós consideramos que é o do lado da sociedade, que se chama Ricardo Salles, e outro está do lado de um movimento social, para não falar outra coisa, porque eu não quero ser preso. Mas continuando, que é o Guilherme Boulos. O Salles, ele sendo um relator, dá uma capacidade para ele gigantesca, porque ele é inteligente, ele é muito culto e ele conhece o problema como poucos. Tanto quanto o Boulos, só que o Boulos do outro lado. Ele sendo relator, ele consegue fazer uma argumentação para demonstrar todos os erros que estão acontecendo com o MST. Se tiver o Zucco como presidente, é um golaço que a oposição faz. Mas isso é algo nacional. O que está sendo colocado mesmo é algo bem comezinho. O que é? Uma coisa que é o Boulos contra o Salles. E o Salles tem uma oportunidade gigantesca aí de se configurar como uma grande liderança do país, além de um prefeito para São Paulo. O medo que eu tenho, e aí eu vou encerrar, é o seguinte: na política, a gente percebe que o cara contra quem você está disputando um cargo, ou o que quer que seja, ele não é teu inimigo, ele é teu adversário. Ele pode não gostar de você e querer a tua cabeça, mas ele não vai te matar na rua. Por quê? Porque ele não é idiota. Tem as regras ali, ele está tentando te bater. O inimigo está do lado. Eu não ficaria assustado se o Salles recebesse pancada do lado para que ele não se configure como o principal candidato a São Paulo. Tem informação privilegiada? Não. Por quê? Estou falando apenas da lógica da briga política. Por quê? Porque a briga do Salles, ele não está participando de algo para numa prefeitura de São Paulo apenas contra o Boulos. Ele está participando, são 5 candidatos que já estão postos. O medo que eu tenho é de ele acabar sendo um boi de piranha, mas eu acredito que o Salles tem habilidade suficiente para dar um nó, contornar e bater. Oi? Também não vai dar em nada. Nada dá em nada. Assim, vamos lá. Eu vejo 2 futuros para a CPI. O primeiro futuro é o STF entrar e falar que não tem fato determinado, que eu acho que não tem fato determinado. Logo a CPI não vai sair. E o segundo ponto, que eu acho que é bem possível, é o STF limitar os efeitos e abrangência da CPI. Somente para as invasões, no caso. Porque eu não posso ter um instrumento de CPI, de investigação, e usar de forma genérica. Vou investigar o MST.
Não, não tá não. Tem que ter fato determinado, isso não é fato determinado. Ah, no Brasil... Peraí, eu quero fazer investigação porque... Mas essa eu tô falando de justiça. O STF está trabalhando nessa loja. Mas como é que se financia, não é? A partir daí a invasão que aconteceu? A partir do fato determinado, você pode ir para frente. Então é sobre invasão? A CPI é sobre a invasão que ocorreu. Aí você não pode puxar no novelo, que nem estão fazendo no inquérito. O nome que você vai dar para pegar o voto determinado é irrelevante. Vocês podem querer mudar a Constituição Federal. Não. Quem está mudando a Constituição Federal foi você. Eu não posso pegar um fato genérico e querer investigar. Isso não existe. É lógica de investigação. Você tem um fato tem 1.390 nessa situação. 1.390. Tem 1.390 na situação do 8 de janeiro. É outra coisa. Eu vou falar uma coisa aqui. Outra coisa. Correndo o risco de ser preso, mas sendo apenas uma analogia. Correndo o risco de ser preso, mas... Não, o quê? A CPI ainda tudo bem. Agora, o processo judicial, o processo penal é muito mais inviolável. Não, Felipe, não é isso. Não, peraí. Não vem embaralhar. Peraí, não embaralha não. Você falou que o STF pode chegar e falar, ó, é assim, ó. É fato determinado, a lei manda. Agora, se o inquérito penal é muito mais sagrado numa democracia do que isso, o STF vir fazer isso, estando ele praticando... Eu sou garantista, Pavinato. Eu estou a favor da garantia sempre. Não é questão de garantia. Você está contra a garantia no caso da CPI. Não sou eu que estou contra a garantia. No caso judicial. Eu só estou constatando que no Brasil não existe mais regra de inquérito. Tem que ter regra de inquérito. Por exemplo, o caso do Fernando Torres. Pois é. Fernando Torres é um sujeito... O Anderson Torres? O Anderson Torres. Torres da Bastilha. Né? O Anderson Torres está preso. Ele está quase cometendo suicídio. Ontem levaram ele para prestar depoimento, ontem ou anteontem, sob efeito de medicação psiquiátrica. Ou seja, o depoimento já é nulo, né? Artigo... Então, assim, o STF está... do lado da garantia sempre. Exato. No caso do inquérito, no caso da CPI. Mas quem é que vai dizer... Você está falando o quê? O judiciário vai chegar essa e questão... vai falar, não, tem que garantir a lei. Como já falou. E tem uma pessoa lá que vai morrer dentro de uma prisão ilegal. E aí tudo bem. Pois é, eu acho. E aí tudo bem. E o legislativo, que em tese é independente e não se submete ao judiciário, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, tá bom, vai até o talo. Como é que é? Olha,